A queda de um ultraleve em Itapema. Empresário morre em hospital após ter recusado atendimento médico em acidente. Novidades no aeroporto da capital. Nova rota internacional vai conectar Santa Catarina com Panamá e América do Norte. Band Folia. Nossos repórteres mostram como foi o desfile das escolas de samba na maior cidade do estado. Catarinense 2024. Veja os gols das partidas da 5ª rodada da competição disputadas neste fim de semana. Um dos maiores símbolos de Florianópolis. Mercado Público Municipal completa 125 anos como um dos principais pontos de encontro da cidade para moradores e turistas. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A gente abre o Band Cidade de hoje com a morte de um empresário após a queda de um ultraleve em Itapema, litoral norte do estado. A vítima havia ajudado a resgatar moradores durante a enchente do ano passado, que assolou a cidade de São João Batista. A queda do ultraleve ocorreu na manhã deste domingo, em Meia Praia, cidade de Itapema, litoral norte de Santa Catarina. Micael Minatti estava com a namorada quando o motor da aeronave parou de funcionar e ele teve que fazer um pouso forçado. O próprio empresário, após o resgate, informou o ocorrido aos bombeiros. Micael e a namorada foram atendidos, mas recusaram encaminhamento ao hospital. O empresário estava em casa quando sofreu uma parada cardiorrespiratória. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Micael foi socorrido, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. O empresário tinha mais de 20 anos de experiência e milhares de horas de voo. Micael ficou conhecido em dezembro do ano passado, quando uma enchente devastou a cidade de São João Batista, na Grande Florianópolis. Na ocasião, ele resgatou a Valquíria e os 2 filhos dela. O empresário solicitou a ajuda de outros pilotos e movimentou uma rede de apoio para os salvamentos durante as cheias. Ai, foi muito desespero, a gente subiu em cima de um telhado que tinha aqui, daí agora caiu, né? Com a enchente caiu, aí a gente se amarrou nos negócios do cavalo do meu filho que a gente tinha colocado na área. E aí a gente ficou aqui em cima, que não tinha para onde correr. Não tinha mais salvação para nós naquele dia. Olha, que se não fosse ele, eu não sei o que seria de nós. A Prefeitura de São João Batista decretou luto oficial de 3 dias. Aqui na capital do estado, um jovem morreu após ter sido atingido por uma embarcação e se afogar. Foi na Barra da Lagoa, leste da ilha. Foi por volta das 2h30 da tarde deste domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem de 19 anos de idade foi atingido por um barco de pequeno porte no canal de acesso ao mar. Após a batida, ele ficou 5 minutos submerso. Mergulhadores dos bombeiros fizeram o resgate e tentaram reanimá-lo por mais de 1 hora, com manobras cardiopulmonares e compressões, mas o jovem não resistiu. Foram usados 3 cilindros de oxigênio na tentativa de reanimação. Também na capital, só que no bairro Lagoa da Conceição, um homem caiu de uma altura de 8 metros hoje, enquanto trabalhava em uma obra em uma propriedade particular. Os bombeiros encontraram um homem consciente, mas com suspeita de traumatismo craniano e fraturas. Ele foi imobilizado, colocado em uma maca e levado pelo helicóptero Arcanjo 01 para a emergência do Hospital Celso Ramos. Já em Penha, litoral norte, bombeiros resgataram um homem que ficou em uma área de mata com fratura na perna e sem comer por 3 dias. O resgate foi feito pelos socorristas do helicóptero Águia, da Polícia Militar. Rildo Reinaldo da Silva, de 58 anos, desapareceu após sair de casa para colher orquídeas na mata nativa. Ele caiu de uma altura de cerca de 2 metros ao tentar passar por uma árvore. Ele foi localizado 3 dias depois por moradores da região. Os socorristas do helicóptero Águia usaram técnicas de rapel para chegar até o homem, que estava com ferimentos pelo corpo, taquicardia, insolação e desidratação. Ele ficou 3 dias sem comer, segundo os familiares. O homem foi levado pelos socorristas até o Hospital Marieta Conder Bornhausen, em Itajaí. O primeiro dia de julgamento do lateral Daniel Alves é um dos destaques de hoje do Jornal da Band, logo na sequência do Band Cidade. A Adriana Araújo chega agora com este e outros destaques da edição desta segunda-feira. Olá, Adriana, boa noite.
Oi, boa noite para você. Daqui a pouco, às 7h20, o Jornal da Band está chegando com todas as informações sobre o primeiro dia de julgamento do jogador Daniel Alves, acusado de estupro contra uma jovem na Espanha. A mulher prestou depoimento hoje, confirmou que foi vítima de estupro, teve a imagem e a voz protegidas para que ela não seja identificada. 6 testemunhas confirmam a versão de estupro e a gente segue acompanhando esse julgamento. O rei Charles da Inglaterra está com câncer, informação confirmada pelo Palácio de Buckingham, que não deu maiores detalhes nem sobre a doença, nem sobre o tratamento. E aqui no Brasil, o esforço das escolas em São Paulo e também no Rio para evitar o vício dos alunos nos celulares, nas redes sociais. No Rio, em março, celulares proibidos nas escolas. Os detalhes, daqui a pouquinho eu estou te esperando. A seguir tem novidades no Aeroporto Internacional de Florianópolis. Tem também o Band Folia. Veja como foi o desfile das escolas de samba de Joinville, que reuniu milhares de pessoas na maior cidade do estado. Detalhes na sequência. Até já! Estamos de volta com o Band Cidade e com novidades no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. Uma nova rota internacional vai começar a operar em breve. A partir de junho, a capital catarinense vai ter um novo voo para a América do Norte com conexão no Panamá. Um estado rico em belezas naturais e uma cultura diversificada. Esses são alguns atrativos para incrementar o turismo em Santa Catarina. Como parte de um projeto de incentivar a chegada de novos visitantes, foi lançada uma nova rota internacional, que vai operar a partir de junho no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. Ela abre uma conexão direta com a América do Norte, ela traz a América do Norte mais perto de Santa Catarina e ela é fundamental. Uma viagem que antes poderia demorar 20, 22 horas, às vezes até com 2 conexões, hoje ela é feita, vai começar a ser feita em 10, 12 horas, apenas com uma rápida e eficiente conexão no Panamá. O importante dos números é a consolidação final. A gente tem a expectativa e a gente tem a consolidação final. Então depende de vários fatores, mas nós acompanhamos os números principalmente nas emissões diretas, tanto do rodoviário quanto do aéreo, que são os bilhetes vendidos. E nisso a gente teve um aumento de 15% a 20% em bilhetes vendidos. Ao todo, vão ser 3 voos semanais com destino à América do Norte e conexão no Panamá. Além de incrementar o turismo em Santa Catarina, a nova rota internacional vai reduzir o tempo e o custo de viagem para os catarinenses. A operação vai ser feita pela companhia Copa Airlines, empresa que está presente em 7 estados brasileiros e chega a Florianópolis para atender a um público crescente, que busca conhecer novos destinos com economia de tempo e dinheiro. Isso é de uma vitória que merece ser celebrada e agora também é pôr em prática todos os compromissos assumidos pela Copa Airlines, pelo aeroporto que nos ofereceu todo o subsídio para a tomada dessa decisão, Secretaria Estadual de Turismo, os entes de turismo também das regiões próximas a Florianópolis, que também usufruirão muito dessa operação. A nova rota internacional foi costurada pela Secretaria Estadual de Articulação Internacional, após reuniões com representantes do setor e da companhia aérea. A pasta já busca novos destinos turísticos para aumentar ainda mais a chegada de visitantes a Santa Catarina. A internacionalização do nosso estado precisa de linhas diretas, isso é fundamental. Esse é um dos anúncios que pretendemos fazer, o que foi feito hoje, e abre portas para os outros que virão. Porque agora Santa Catarina se coloca internacionalmente como um estado bom para fazer negócio, que está aqui pronto e disponível para todos aqueles que quiserem crescer e prosperar junto com o estado. O fim de semana teve muita festa na maior cidade do estado. Milhares de pessoas acompanharam o desfile das escolas de samba de Joinville, na Avenida Beira Rio. O repórter William Tenório esteve por lá e acompanhou. A noite de sábado foi de muita festa e alegria na maior cidade do estado. As 4 escolas de samba desfilaram com seus sambas enredo para encantar o público de cerca de 18 mil pessoas. As escolas levaram para a avenida histórias que fazem parte do imaginário joinvilense. Motivo mais que especial para que rapidamente a letra estivesse na ponta da língua do público. E para abrir os trabalhos e os caminhos, o grupo Afoxé Milodê passou pela Avenida Beira Rio. A corte do carnaval também fez bonito. O Rei Momo, acompanhado da rainha e das princesas, animaram o público e até o prefeito e os secretários caíram na folia
para prestigiar essa tradicional festa. O carnaval sempre fez parte da história de Joinville. Quantos carnavais que já tivemos em Salão, e o desfile, a escola, a Quênia também, né, em Joinville. Então, assim, realmente a gente ter o carnaval ampliando, mais oportunidade, pessoas participando, é uma cultura de muito tempo. Então, realmente, a Liga do Samba, a Liga das Escolas de Samba de Joinville estão de parabéns pela organização, a Secretaria de Cultura também, e aos joinvilenses que estão aqui, milhares de pessoas, prestigiando essa bela festa. Cada escola foi para a avenida com cerca de 300 participantes. Toda a dedicação de cada integrante fez a diferença e deixou a festa ainda mais bonita. Na voz e no coração dos foliões, os costumes e a tradição de Joinville foram lembrados. Sempre quando a gente chega no dia do desfile, que tudo dá certo, a gente tem certeza que valeu a pena todo o esforço, todo o tempo não dormindo, toda a dedicação para que a gente estivesse aqui. O carnaval desse ano era uma realização através do SINDEC, que é o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, que é o fomento cultural que a gente tem na cidade, e aí, graças a ele, a gente está entregando esse desfile maravilhoso para a cidade. Cada uma das escolas de samba teve 1 hora para apresentar o espetáculo que preparou para encantar o público em 300 metros de avenida, especialmente preparada com iluminação e sonorização, para a alegria e encanto de quem foi prestigiar. Bem legal, muito bacana essa escola. Fala aí sobre as expressões de Joinville, né? A Chuville. Foi bem legal, adorei. Além dos desfiles de escola de samba, Joinville também teve carnaval para a família, pé de folia e encerrou com um encontro de blocos aqui no Mercado Municipal. Os 12 blocos carnavalescos saíram de vários pontos da cidade em direção ao Mercado Municipal na tarde de domingo. O encontro dos blocos reuniu mais de 1.200 pessoas, fechando com muita alegria o fim de semana de folia em Joinville. A semana deve ser de sol e forte calor em Santa Catarina, influência de um sistema de alta pressão que atua no estado e também pela convecção à tarde provocada por esse aquecimento. Nesta terça-feira, o dia vai ser então de sol e muito calor aqui em Santa Catarina. Entre os planaltos sul e norte e a faixa leste do estado, vai ter a chance de pancadas de chuva típicas de verão bem isoladas, isso a partir da tarde. Na faixa oeste e meio oeste do estado, aí o tempo fica um pouco mais seco. As temperaturas vão estar elevadas no estado, especialmente no oeste e no norte catarinense, onde as máximas podem superar os 33 graus. Em Florianópolis, mínima de 22, máxima de 30 graus. Em Joinville, variação entre 20 e 32. Em Blumenau, 20 graus de mínima e 34 graus de máxima. Vamos virar a página para mostrar que em Criciúma, a mínima vai ser de 22 e a máxima de 32 graus. Em Lages, variação entre 16 e 28 e no oeste do estado, em Chapecó, mínima de 19 e máxima de 36 graus. Olha, nesta quarta-feira em Brasília está previsto um ato pela manutenção dos benefícios do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, ameaçado de extinção pelo governo federal. As informações agora ao vivo aqui no Band Cidade com a repórter Thaisa Kisiel. Thaisa, muito boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Muito boa noite também para todos os nossos telespectadores. Isso mesmo, o PERSE foi criado ainda em 2021, em meio ali à crise da Covid-19, e suspendeu nesse tempo aí a cobrança de tributos federais pelo menos até 2026, justamente para colaborar, ajudar os empreendimentos a sobreviverem em meio à queda na demanda, justamente por conta da pandemia. Mas agora o governo pretende aí suspender esse programa emergencial. E para tentar que isso não aconteça, uma ação vai ser realizada então em Brasília na quarta-feira, como você adiantou aí pelo estúdio. E para conversar conosco sobre isso, explicando um pouco mais de como vai funcionar tudo isso, está comigo o presidente da ABRAP, que é o Doreni Caramori, e nesse momento então nos explica como vai funcionar toda essa ação na quarta-feira em Brasília. Boa noite para o senhor. Boa noite a todos os ouvintes da nossa querida Band. Na verdade, o que a gente espera, né, é a manutenção do programa da forma como foi pactuado, né? O grande acordo social na pandemia em que o setor ficou fechado, proibido de trabalhar, e em contrapartida ele reorganizou seu passivo e teve um apoiamento, que era a desoneração dos tributos federais por um prazo limitado, indo até março de 27. E agora
no apagar das luzes do ano passado, o governo federal editou uma medida provisória, tentando, inclusive, ir além da decisão do próprio Congresso e suspender o benefício. Para a gente entender melhor, presidente, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco de quais são esses benefícios e o que de fato vai ser arrancado do pessoal nesse ponto aí de questão de programa emergencial. Muito bem. O grande benefício que sustenta esse programa hoje é a desoneração dos tributos federais, PIS, COFINS, e Imposto de Renda e Contribuição Social durante um prazo de 5 anos, justamente para fazer efeito ao endividamento que essas empresas acumularam na pandemia. Endividamento com fornecedores, endividamento com a própria União de tributos passados, né? E uma série de endividamentos bancários, Pronamp, Fungetur, todas as linhas de crédito que foram tomadas. Esse endividamento foi arrecadado pelas empresas para poder se manter vivas e elas teriam, né, a desoneração tributária agora para pagar essa conta. E o governo, de maneira insensível, não entendeu isso. Ou seja, de fato vai ser oneroso caso isso seja revogado de fato. Não, sem dúvida, né? Vai aumentar o endividamento dessas empresas e o mais cruel, eu diria, é suspender os investimentos, que hoje fazem com que o setor de eventos seja o maior gerador de novas vagas de empregos do ano de 23, do ano passado. Então, esse setor que foi o que mais empregou, que mais gerou novas vagas, será prejudicado com esse tipo de medida, se o Congresso permitir que ela se torne uma lei. Então, de fato, vocês vão se reunir na quarta-feira. Eu gostaria que o senhor relatasse aqui o setor empresarial de fato, outras demandas também estarão junto. A reunião principal é dos congressistas. Os parlamentares querem defender o programa que eles criaram no Congresso, né? E esse é um ato que as entidades empresariais, das quais eu faço parte, apoiarão. Mas é um ato dos congressistas, já tem mais de 200 parlamentares que assinaram o manifesto e eles vão entregar esse manifesto diretamente ao presidente do Congresso Nacional, que é o senador Rodrigo Pacheco, e ao presidente da Câmara, que é o deputado Lira, para que eles devolvam a medida provisória ao governo e não a tramitem, né? Essa é a parte mais importante, devolver a medida provisória, que tem outros assuntos também nela, né? Mas especialmente para que não tramite essa medida que já foi por 7 vezes votada no Congresso Federal. Perfeito, então, muito obrigada, presidente. Até uma próxima, que a reunião, então, seja de fato acontecida e, na sequência, a gente traz as informações com relação ao decorrer da semana aí. Rodrigo? Ok, Thaisa, obrigado pelas informações. Vamos continuar acompanhando, sim, essa história, este caso. Uma boa noite para você. A seguir, os gols da 5ª rodada do Campeonato Catarinense são o destaque do esporte. O Criciúma voltou a ser líder isolado. E veja também, um dos símbolos mais importantes de Florianópolis, Mercado Público completa 125 anos. Os detalhes depois do intervalo. Até já. Band Cidade. De volta com o Band Cidade para falar da luta contra a dengue. Santa Catarina teve confirmada uma nova morte em decorrência da doença. Foi em Joinville, no norte do estado. A vítima é uma mulher de 89 anos de idade que morreu no dia 31 de janeiro. A causa da morte foi confirmada nesta segunda-feira. A idosa era moradora do bairro Iririú, tinha comorbidades e esteve internada em um hospital. Em Joinville, desde o início do ano, mais de 6.000 casos foram notificados, com 755 confirmações para dengue. 2.400 foram descartados e 2.800 ainda estão sob investigação. De janeiro até agora, 4 pessoas morreram em decorrência da dengue na maior cidade catarinense. Campeonato Catarinense, neste fim de semana, os times disputaram a 5ª rodada da primeira fase. Na ressacada, o Avaí empatou com o Marcílio Dias e as duas equipes estão na vice-liderança. O melhor ataque do estadual não decepcionou. Pedrinho fez um salseiro para cima da zaga do Marcílio. Foi caçado dentro de campo. Até que na etapa complementar saiu o tão esperado gol e começou nos pés dele mesmo, Pedrinho, que terminou com a bola na rede. 1-0 para o Leão. No primeiro do Marcílio, a zaga azurra deu mole e não afastou. Pofo de cabeça empatou com aquele clima de lei do ex. Mais uma bobeira e o Marcílio Dias virou o jogo. Com quem? Lei do ex de novo. Pofo teve tempo de tentar 2 vezes até balançar a rede e fazer a festa na ressacada. Nos acréscimos, a falha foi de quem? Da defesa do Marinheiro. E o Igor empatou pro Leão.
Fim de jogo na ressacada. Avaí e Marcílio Dias, 2 gols para cada lado. Em Balneário Camboriú, o Brusque aumentou a série de vitórias, ou melhor dizendo, de jogos sem vencer, ao empatar com o Joinville. E sabe quem saiu na frente do placar? O Joinville, ainda na primeira etapa. Yuri Mamute recebeu e soltou a patada para fazer 1-0 para o Coelho. O Brusque foi atrás do empate no segundo tempo. Tentou uma com o Dentinho. Tentou a segunda com o Dentinho. Até que na bola parada, quem fez um golaço foi o quadricolor. Jamerson botou na gaveta. Um golaço mesmo. E foi só. Tudo igual no Estádio das Nações. Brusque, que não vence há 4 jogos, 1. Joinville, também 1. Jogo sem torcida em Balneário Camboriú. Bom, o Figueirense derrotou o Barra fora de casa. Foi a segunda vitória consecutiva do time na competição. A boa fase do Figueirense continua. O alvinegro conseguiu emendar a segunda vitória seguida no Campeonato Catarinense. O placar foi magrinho, um golzinho só na partida contra o Barra no Gigantão das Avenidas em Itajaí. Aos 43 do primeiro tempo, o Cezinha cobrou essa falta com categoria e Renan Bernabé aproveitou, mandou para o fundo das redes. Na segunda etapa, o Pescador até tentou empatar a partida. Teve até bola na trave com Marcelinho e no travessão com Júlio César. Mas não teve jeito. Final de jogo, Barra 0, Figueirense 1. Nos demais jogos da rodada, vitórias de Criciúma e Concórdia e um empate entre Hercílio Luz e Inter de Lages, que provocou a demissão do técnico do Hercílio. Confira os gols. O Criciúma continua no topo da tabela. Depois de tropeçar na rodada passada e perder a invencibilidade nesta quinta rodada, o Tigre voltou a vencer. Jogando em casa no Heriberto Wilson, o Carvoeiro fez 1-0 para cima do Nação. O gol foi marcado por Marquinhos Gabriel depois de um bate e rebate dentro da pequena área. O camisa 10 apareceu e colocou no fundo das redes para a alegria da torcida. Com a vitória, o Criciúma segue na liderança e o Nação, com 3 pontos, é o 11º colocado. Em Tubarão, o Hercílio Luz recebeu o Internacional de Lages e o time da casa saiu na frente. Vitinho abriu o placar. Mas ainda no primeiro tempo, o Inter conseguiu empatar com Felipe Fávaro e virar com Júlio Ferrari. Na segunda etapa teve mais uma virada, agora do Leão do Sul. Danilo Mariotto igualou mais uma vez a partida e deixou tudo em 2-2. E Vinícius Tanque virou para o time da casa, 3-2. Mas o Leão do Sul conseguiu empatar. Danilo Pires deu os números finais ao jogo. Internacional de Lages 3, Hercílio Luz também 3. No oeste do estado, dia de clássico, o clássico da linguiça, entre Chapecoense e Concórdia na Arena Condá. Jogando em casa, a Chape foi para cima do Galo do Oeste, que só se defendia. A rede foi balançada, mas do lado dos visitantes e com gol contra. Em um cruzamento meio despretensioso de Wendel, Kelvin marcou contra a própria meta. Vitória do Concórdia por 1-0 e com direito à quebra de tabu. Essa foi a primeira vez que o Galo do Oeste venceu o Verdão do Oeste. E o Hercílio Luz publicou no seu Instagram, na sua rede social, na rede social do clube, o nome do novo técnico para a sequência do Campeonato Catarinense. É o ex-zagueiro Alexandre Lopes, que chega então para comandar o time do sul do estado. Um dos maiores pontos turísticos da capital do estado está de aniversário. É o Mercado Público, que chegou a 125 anos de história. A segunda-feira é de festa para o município de Florianópolis. Neste dia 5 de fevereiro, o Mercado Público completa 125 anos de história. Não é à toa que Florianópolis se desenvolveu ao redor do Mercado Público. Aqui chegavam as primeiras mercadorias que abasteciam os moradores da ilha. No final do século XIX, a estrutura do Mercado Público foi construída para abrigar estes comerciantes. Hoje, ele é um patrimônio histórico e cultural do município e abriga restaurantes, lojas e muita cultura. Aqui foi o primeiro encontro, o primeiro local de encontro das pessoas da ilha inteira, onde chegavam os primeiros comércios, né, as primeiras fontes de abastecimento, de alimentação. Então o Mercado Público ele tem uma história muito importante para se perpetuar. A programação de aniversário se estende até quarta-feira, com apresentações musicais, exposições de arte e cultura local. Amanhã nós teremos ainda no Balcão Mané uma homenagem ao Nenê Maravilha, 50 anos de carreira, de trabalho dedicado à música. E no dia
7, vamos ter abertura da exposição aqui na Galeria do Mercado Público, Sala José Cipriano. Tudo totalmente gratuito, estão todos convidados a virem prestigiar. O mercado público realmente se confunde com a história da capital de todos os catarinenses. E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br, o nosso portal. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.